Se você já se perguntou, por que eu, Deus? Saiba que o sofrimento da mulher escolhida é a forja onde Deus molda suas maiores vitórias. Alguma vez, você já se perguntou por que, sendo escolhida por Deus, você se sente sozinha e destruída? Pode parecer contraditório, mas a Bíblia nos revela que essa dor faz parte do caminho que Deus usa para fortalecer e preparar seus escolhidos. Em João 16, versículo 33, Jesus adverte: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras não apenas nos alertam sobre as dificuldades que enfrentaremos, mas também nos asseguram que mesmo em meio ao sofrimento, há esperança e propósito. Hoje, exploraremos por que as pessoas escolhidas por Deus frequentemente passam por temporadas de solidão e quebrantamento e como essas provações são projetadas para nos aproximar do plano divino. Se você já sentiu que sua dor é grande demais para suportar, esta mensagem é para você. Está pronta para descobrir o propósito que Deus esconde por trás dessas lágrimas? Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita que Deus tem um propósito em sua dor e inscreva-se para mais mensagens inspiradoras. A solidão pode ser uma das experiências mais devastadoras que uma pessoa pode enfrentar, especialmente quando parece que você está seguindo o caminho que Deus traçou para você. Talvez você tenha se perguntado por que, se está se esforçando para viver conforme a vontade dele, o resultado é sentir-se isolada, incompreendida ou até mesmo destruída. É nesses momentos que as dúvidas começam a invadir o coração. Por que sinto que tudo está contra mim, se estou tentando fazer o que é certo? Por que Deus permite que eu me sinta tão sozinha, se Ele diz que está comigo? Essas perguntas não são apenas comuns, mas fazem parte da jornada espiritual de muitas pessoas escolhidas por Deus para cumprir um propósito maior. A Bíblia nos mostra que essa sensação de solidão não é um sinal de que Deus te esqueceu, mas uma prova de que Ele está te preparando. Na vida de muitos dos grandes personagens bíblicos, encontramos que o isolamento não foi apenas parte de sua história, mas uma etapa crucial na qual Deus moldou seu caráter, fortaleceu sua fé e os capacitou para a missão que tinham pela frente. No livro de Êxodo, Moisés passou anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Durante esse tempo, foi separado do poder e da riqueza do Egito para aprender humildade, dependência de Deus e mansidão. Nesses anos de aparente silêncio, Deus estava trabalhando em seu coração, preparando-o para que, quando chegasse o momento de liderar o povo, Moisés estivesse pronto para suportar o peso da liderança. Da mesma forma, Davi viveu uma longa etapa de solidão antes de se tornar rei. Embora tenha sido ungido pelo profeta Samuel para governar Israel, seu caminho ao trono não foi direto nem fácil. Davi passou anos fugindo por sua vida, escondendo-se em cavernas e enfrentando rejeição, traição e perigo constante. Nesses momentos de desespero, Davi clamava a Deus com angústia, como expressa no Salmo 142, versículos 1 e 2. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz, suplico ao Senhor misericórdia. Diante dele, exponho a minha queixa. Diante dele, manifesto a minha angústia. Essa confissão reflete o coração quebrantado de alguém que, mesmo sendo escolhido por Deus, sentiu-se abandonado e sem saída. Mas foi exatamente nesses tempos de solidão que Davi desenvolveu uma intimidade profunda com Deus, uma relação que se tornaria o fundamento de seu reinado e a chave para guiar Israel conforme o coração do Senhor. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like, comente amém e não perca o final. Há uma surpresa esperando por você. Se você já sentiu que as pessoas ao seu redor começaram a se afastar,
sem motivo aparente? Que amizades que você considerava sólidas se desvaneceram ou que até mesmo seu círculo familiar se tornou distante? É possível que Deus esteja usando essa separação para trabalhar em você? A solidão é frequentemente o cenário em que Ele nos permite ver as coisas com maior clareza, sem o ruído das opiniões externas, sem as distrações que enchem nossa mente. Deus consegue captar nossa atenção de uma maneira especial. Nesse aparente vazio, sua voz se torna mais clara e seus propósitos mais evidentes. O próprio Jesus experimentou esse tipo de solidão. Antes de iniciar seu ministério público, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias em completa solidão. Lá, enfrentou tentações, ataques espirituais e até o silêncio aparente de seu Pai Celestial. Mas esse período de isolamento não foi um acidente. Era parte do plano divino para fortalecer Jesus e prepará-lo para a obra que viria. Nesse deserto, Jesus demonstrou que a verdadeira fortaleza não depende das multidões, mas da comunhão íntima com o Pai. É possível que hoje você esteja em seu próprio deserto, perguntando-se por que se sente tão sozinha e destruída. Talvez tenha tentado se aproximar de pessoas que antes eram próximas, mas seus corações parecem ter esfriado. Talvez tenha se esforçado para se encaixar em um grupo, mas a sensação de não pertencer persiste. O que você não pode ver é que, em meio a essa solidão, Deus está forjando algo poderoso dentro de você. Em Isaías 41, versículo 10, encontramos uma promessa que ganha um significado especial em momentos assim. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa verdade nos lembra que, embora as pessoas se afastem e o ambiente se torne sombrio, a presença de Deus nunca se aparta de quem Ele escolheu. As pessoas chamadas por Deus para cumprir um propósito especial frequentemente passam por essa etapa de separação. É como se Deus as apartasse de seu ambiente habitual para formar nelas uma dependência total em sua direção. Quando você se encontra nesse tipo de temporada, é natural questionar se cometeu algum erro ou se está sendo punida por algo. No entanto, essa aparente desolação costuma ser a evidência de que Deus está te preparando para algo maior. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor declara: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo revela que, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo, Deus está traçando um caminho que, no final, resultará em bênção. Quer descobrir o porquê do sofrimento das escolhidas? Curta, comente, estou pronta, e fique até o fim para uma revelação poderosa. Lembre-se de que Deus não está limitado pelo tempo, nem pelas nossas expectativas. O que hoje parece uma temporada interminável de solidão pode ser, na verdade, a etapa anterior a uma poderosa manifestação de seu propósito em sua vida. Quando José foi vendido por seus irmãos e preso injustamente, certamente se sentiu esquecido e traído. Mas o que José não sabia era que essa aparente desgraça estava preparando o caminho para que ele fosse exaltado como governador do Egito e se tornasse um instrumento que Deus usaria para salvar sua família e toda uma nação. Cada lágrima que você derramou em silêncio, cada noite em que se sentiu incompreendida ou abandonada, está sendo vista por Deus. No Salmo 56, versículo 8, Davi expressa essa poderosa verdade: Puseste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Esse versículo revela que Deus não apenas está consciente de sua dor, mas a atesoura como parte da história que Ele está escrevendo para a sua vida.
Nada do que você está enfrentando é em vão. Quando o Senhor permite que você entre nessa etapa de solidão, não é para te destruir, mas para edificar algo maior em seu interior. É possível que nesse tempo você aprenda a orar com maior profundidade, a depender exclusivamente de sua voz, ou a descobrir que sua verdadeira força não vem das pessoas ao seu redor, mas da presença constante de seu Pai Celestial. O que hoje parece uma temporada de abandono, amanhã será o testemunho de como Deus te levou a um lugar de maior maturidade, sabedoria e fortaleza espiritual. Se você se sente sozinha ou destruída, lembre-se de que não está sendo ignorada por Deus, você está sendo moldada por Ele. O processo pode ser doloroso, mas é necessário para que você possa cumprir o propósito para o qual foi chamada. Em vez de resistir a essa etapa, abrace-a com fé, sabendo que cada momento de silêncio, cada perda e cada lágrima estão sendo usados por Deus para te preparar para algo maior. Embora hoje você se sinta incompleta, desgastada ou sem rumo, Deus já está vendo o resultado final. Uma mulher restaurada, fortalecida e pronta para caminhar no destino que Ele designou para você. A dor causada pelo quebrantamento é um dos sentimentos mais difíceis de compreender, especialmente quando chega em momentos em que você esperava ver a mão de Deus te levantando em vitória. Há ocasiões em que, após ter orado com fervor, confiado em suas promessas e mantido a fé, você se depara com uma realidade que parece devastadora. Você sente que tudo o que construiu desmoronou, que as pessoas que amava te deram as costas e que cada passo que dá parece levar a um beco sem saída. Mas o que muitas vezes não conseguimos ver é que esse quebrantamento não é o fim, mas o instrumento que Deus usa para moldar e transformar aqueles que Ele escolheu para um propósito maior. No livro de Jó, encontramos a história de um homem que experimentou esse tipo de quebrantamento em sua forma mais crua. Jó não apenas perdeu suas posses, mas viu seus filhos morrerem de forma trágica e, como se não bastasse, seu próprio corpo foi afligido por uma doença dolorosa. Para muitos, isso seria motivo suficiente para se afastar de Deus. Mas Jó, em sua angústia, não deixou de clamar ao Senhor. Suas palavras, em meio ao sofrimento, são um testemunho do coração de alguém que, embora destruído, se recusa a perder a esperança. Em Jó, 1 versículo 21, ele declarou: "No saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa declaração revela uma verdade profunda. O quebrantamento não significa que Deus te abandonou. É, na verdade, o momento em que Ele está trabalhando com maior intensidade em sua vida. A Bíblia nos mostra que o quebrantamento é uma ferramenta que Deus usa para revelar aspectos ocultos do coração humano. Quando tudo parece estar bem, é fácil confiar em nossas próprias forças, apegar-nos a relacionamentos, projetos ou conquistas que, sem percebermos, se tornam nossa fonte de segurança. No entanto, quando essas bases desmoronam, descobrimos que o único fundamento verdadeiramente firme é a presença de Deus. Em Salmos 34, versículo 18, somos assegurados: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Essa promessa revela que a dor que você atravessa não é invisível para Deus. Ele se aproxima de maneira especial nesses momentos, oferecendo consolo, força e direção. O quebrantamento também tem o poder de arrancar de nossa vida tudo aquilo que nos impede de avançar rumo ao propósito que Deus designou. Às vezes, nos apegamos a pessoas, situações ou hábitos que, longe de nos ajudar, tornam-se obstáculos para o crescimento espiritual. Quando Deus permite que essas coisas se quebrem, não é porque quer nos ver sofrer, mas porque está limpando o caminho
para nos levar a algo maior. Jesus falou sobre esse princípio quando disse em João 15, versículo 2: "Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto." Antes de mergulharmos, inscreva-se no canal. Deixe um comentário com "Deus me escolheu" e prepare-se para uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Essa limpeza não é confortável nem simples, mas é necessária para que as pessoas escolhidas por Deus possam dar fruto em abundância. A dor do quebrantamento também revela a profundidade de nossa fé. Enquanto tudo vai bem, é fácil declarar que confiamos em Deus. No entanto, em meio à perda, à confusão e à incerteza, a autenticidade de nossa confiança nele é provada. Abraão viveu essa experiência quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque, aquele que ele havia recebido como resposta a uma promessa divina. Naquele momento, Abraão não podia ver o plano completo de Deus, mas escolheu obedecer, acreditando que o Senhor era fiel e que seu propósito não seria frustrado. Essa disposição de confiar em meio à dor levou Deus não apenas a preservar a vida de Isaque, mas também a confirmar sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação. O quebrantamento não apenas transforma nosso interior, mas também desperta uma maior sensibilidade espiritual. Quando as comodidades desaparecem e as certezas humanas se tornam insuficientes, aprendemos a ouvir a voz de Deus com maior clareza. É nesses momentos que o Senhor revela verdades profundas que não teríamos compreendido em circunstâncias normais. Em Isaías 48, versículo 10, o Senhor diz: "Eis que te refinei, mas não como a prata. Eu te escolhi no forno da aflição." Esse versículo revela que o sofrimento, embora doloroso, é um fogo que purifica a alma e molda o caráter daqueles que são chamados para uma missão especial. Deus não apenas permite o quebrantamento para nos fortalecer individualmente, mas também para nos preparar para ajudar outros. Em 2 Coríntios 1, versículo 4, somos lembrados de que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Essa verdade nos mostra que a dor que enfrentamos não é em vão. Cada experiência de quebrantamento nos capacita a levar esperança e consolo àqueles que estão passando por situações semelhantes. Aqueles que foram levantados por Deus após um tempo de sofrimento tornam-se instrumentos poderosos para curar feridas e restaurar vidas. O propósito do quebrantamento não é te deixar em ruínas, mas abrir um novo caminho que te aproxime do destino que Deus traçou para você. Em Jeremias 18, o profeta é levado à casa do oleiro e lá vê como o artesão trabalha em um vaso de barro. O vaso se quebra em suas mãos, mas em vez de descartá-lo, o oleiro molda-o novamente, dando-lhe uma forma ainda melhor. Essa cena é uma imagem poderosa do coração de Deus. Quando sua vida parece ter se quebrado, Ele não te descarta, mas te toma em suas mãos para te formar novamente, mais forte, mais preparada para cumprir seu propósito. Se hoje você está em um tempo de quebrantamento, lembre-se de que não é o fim da história. Deus está presente em meio a essa dor, utilizando cada ferida, cada perda e cada lágrima para formar algo belo em seu interior. As provações que as pessoas escolhidas por Deus enfrentam costumam ser intensas e exaustivas. Muitas vezes, essas dificuldades chegam de forma inesperada e atingem com tanta força que é difícil compreender por que Deus permite que seus filhos passem por tanto sofrimento. Pode parecer contraditório que aqueles que buscam viver conforme a vontade dele sejam justamente os que enfrentam os maiores desafios. No entanto, a Bíblia revela que essas provações não são apenas inevitáveis,
mas fazem parte do processo que confirma o chamado divino na vida daqueles que foram escolhidos para um propósito maior. O apóstolo Paulo é um exemplo claro dessa realidade. Após seu encontro com Jesus, no caminho para Damasco, sua vida mudou completamente. Ele passou de perseguidor de cristãos a um dos mais fervorosos pregadores do Evangelho. Mas essa transformação não significou que seu caminho se tornasse fácil. Pelo contrário, as dificuldades começaram a se multiplicar. Em 2 Coríntios 11, versículos 24 a 25, Paulo relata parte do que viveu. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia estive como náufrago em alto mar. Esse testemunho revela que, longe de estar isento de provações, Paulo viveu uma vida marcada pelo sofrimento constante. No entanto, cada um desses momentos difíceis se tornou uma confirmação de que ele estava caminhando no propósito que Deus havia estabelecido para ele. As provações não apenas testam a resistência física e emocional, mas também revelam o nível de nossa confiança em Deus. Quando Pedro foi chamado a seguir Jesus, mostrou uma fé corajosa que o levou a caminhar sobre as águas. No entanto, quando as ondas começaram a se agitar e o vento se intensificou, Pedro duvidou e começou a afundar. Em Mateus 14, versículo 31, lemos que Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Vamos começar. Se você quer se conectar com esta mensagem, deixe um like, comente e assista até o final para um momento que vai te surpreender. Esse episódio não apenas expôs a fragilidade da fé de Pedro, mas também se tornou uma lição poderosa. O medo e a incerteza são naturais quando enfrentamos dificuldades, mas as provações nos lembram que nossa segurança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos que os momentos mais sombrios frequentemente precedem as maiores manifestações do poder divino. Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando rapidamente, a situação parecia desesperadora. Não havia escapatória visível, e a reação natural foi o medo e o desespero. No entanto, em meio a esse cenário impossível, Deus abriu um caminho onde não havia. Em Êxodo 14, versículo 21, é relatado: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar recuar com um forte vento oriental durante toda aquela noite, e transformou o mar em seco e as águas foram divididas. Essa demonstração do poder divino ocorreu no momento de maior angústia do povo, lembrando-nos que as provações não são o indício de que Deus se afastou, mas uma plataforma que Ele usa para manifestar sua glória de forma ainda mais evidente. As dificuldades também revelam nossa necessidade de depender completamente de Deus. Quando tudo parece funcionar bem, é fácil confiar em nossas habilidades, conexões ou força própria. Mas quando as portas se fecham, os recursos se esgotam e as soluções humanas não são suficientes, é então que aprendemos a clamar a Deus com maior intensidade. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo compartilha uma lição que recebeu diretamente do Senhor. Basta-te a minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa revelação transformou sua maneira de ver as dificuldades, levando-o a declarar: Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa atitude não apenas revela maturidade espiritual, mas demonstra que as provações são uma ferramenta que Deus usa para nos levar a um nível mais profundo de confiança nele. A experiência de José também ilustra como as provações, por mais dolorosas que sejam, fazem parte do plano divino.
Desde que foi vendido por seus irmãos, preso injustamente e esquecido por anos, José atravessou um caminho cheio de sofrimento. No entanto, cada um desses momentos difíceis foi parte do processo que o levaria a ocupar uma posição de autoridade no Egito e a se tornar o instrumento que Deus usaria para salvar seu povo. Em Gênesis 50, versículo 20, José reconhece a soberania divina ao dizer: Vós pensastes o mal contra mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter em vida a muito povo. Essa declaração revela que as provações, longe de serem um obstáculo no caminho, são, na verdade, o próprio caminho que Deus usa para nos levar a cumprir nosso propósito. Em meio às provações, é fácil sentir-se abandonado ou pensar que Deus está em silêncio, mas a Bíblia nos lembra que sua obra não para, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Em Isaías 64, versículo 4, é dito: Desde tempos antigos não se ouviu, nem se percebeu com o ouvido, nem o olho viu a um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa promessa revela que, embora as dificuldades possam se prolongar mais do que esperamos, Deus está agindo ativamente em cada detalhe, abrindo caminhos, derrubando obstáculos e preparando o cumprimento de suas promessas. O sofrimento que as pessoas escolhidas por Deus experimentam não é um sinal de abandono, mas uma confirmação de que estão sendo moldadas para algo maior. Em Tiago 1, versículo 12, somos lembrados: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa promessa nos encoraja a não desistir quando as dificuldades se intensificam, mas a confiar que cada lágrima, cada perda e cada batalha estão sendo usados por Deus para moldar uma vida cheia de propósito e fruto espiritual. As provações também produzem em nós uma fortaleza que não pode ser desenvolvida de outra forma. Ao enfrentar a dor e as dificuldades, nossa fé se fortalece, nosso caráter é purificado e nossa dependência de Deus se aprofunda. Em Romanos 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo explica esse processo dizendo: Gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência e a experiência, esperança. Essa sequência revela que, embora as provações sejam dolorosas, elas produzem em nós frutos que nos capacitam para enfrentar desafios ainda maiores e para sustentar o propósito que Deus nos confiou. O caminho daqueles que são escolhidos por Deus nunca foi fácil. O próprio Jesus advertiu seus discípulos de que enfrentariam dificuldades, mas também os assegurou que essas provações não teriam a última palavra. Em João 16, versículo 33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa não apenas nos assegura que as dificuldades são temporárias, mas nos lembra que, apesar do sofrimento, o plano de Deus se cumprirá na vida daqueles que permanecem firmes na fé. Embora hoje as provações pareçam insuperáveis, embora cada passo pareça pesado e a dor obscureça sua visão, você pode ter a certeza de que Deus está agindo em sua vida. O que hoje você vê como uma tempestade que ameaça te destruir, amanhã será o testemunho de que o poder de Deus se manifestou em meio à sua fraqueza. Em cada batalha, em cada lágrima, em cada momento de incerteza, Ele está presente, fortalecendo sua fé e preparando o caminho para que seu propósito se cumpra plenamente em você. O silêncio de Deus pode ser um dos momentos mais desconcertantes para aqueles que colocaram sua confiança nele. Há períodos em que o coração clama com fervor. As lágrimas inundam a alma e as orações parecem se perder no vazio sem receber resposta alguma.
Essa sensação de que Deus guardou o silêncio pode ser devastadora, especialmente para aqueles que entregaram sua vida com sinceridade e esperam ver sua mão agindo em suas circunstâncias. O que muitas pessoas não compreendem é que esse aparente silêncio não é um sinal de abandono, mas um poderoso convite a confiar no plano que Deus está desenvolvendo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus parece guardar silêncio. E é precisamente nesses tempos que Ele está agindo de maneira mais profunda. No Getsêmani, Jesus enfrentou uma noite de agonia que o levou a clamar com um coração angustiado. Em Mateus 26, versículo 39, lemos: Pai meu, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nessa cena, revela-se a intensidade da dor que Jesus suportou. Uma luta interna tão profunda que seu suor se transformou em gotas de sangue. Embora Jesus tenha rogado 3 vezes para que aquela carga fosse afastada, a resposta do Pai não foi audível. Não houve alívio imediato, nem uma intervenção visível que modificasse a situação. No entanto, nesse aparente silêncio, o propósito eterno de Deus estava avançando. Naquele momento, quando o céu parecia fechado, Jesus estava sendo preparado para cumprir a maior obra da história, a salvação do mundo. O silêncio de Deus não significa ausência, mas é um espaço em que Ele trabalha no coração daqueles que foram chamados para cumprir um propósito maior. Nesses momentos, o que parece ser abandono é, na verdade, um ato deliberado de formação e maturação espiritual. Foi nesse tipo de silêncio que Abraão caminhou por anos, agarrado à promessa de que Deus lhe daria um filho, mesmo quando a esterilidade e a velhice tornavam essa promessa aparentemente impossível. Durante esse longo período sem respostas, Abraão aprendeu a confiar não no que via, mas na fidelidade daquele que lhe havia falado. Em Romanos 4, versículo 20, é dito: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Ele era também poderoso para fazer tudo o que havia prometido. Essa fé, que parecia resistir ao passar do tempo, foi forjada no silêncio, quando a voz de Deus não parecia audível, mas seu plano avançava silenciosamente nos bastidores. O silêncio de Deus também é uma ferramenta que revela a verdadeira condição do coração. Quando não há respostas imediatas, quando as circunstâncias parecem piorar e cada oração parece ficar sem resposta, o que há dentro da alma começa a vir à tona. É nesses momentos que as dúvidas, o medo e a frustração tentam tomar conta do pensamento. No entanto, é exatamente ali que Deus está revelando as áreas que precisam ser curadas, transformadas ou fortalecidas. No livro de Deuteronômio, quando Moisés relembrou o tempo que Israel passou no deserto, explicou que aquela etapa não foi um erro, nem um castigo injustificado, mas tinha um propósito claro. Em Deuteronômio 8, versículo 2, lemos: Te lembrarás de todo o caminho por onde te conduziu o Senhor, teu Deus, estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O silêncio não foi vazio. Foi um processo que expôs o verdadeiro estado do povo e revelou quem estava disposto a confiar em Deus, mesmo sem sinais visíveis de sua presença. Em meio ao silêncio, Deus não apenas trabalha no interior do coração, mas também age no ambiente, alinhando pessoas, circunstâncias e eventos para que seu propósito se cumpra no momento preciso. Ester é um exemplo claro disso. Durante anos parecia que Deus estava ausente, enquanto o povo de Israel vivia sob a ameaça de ser destruído.
Não havia profecias anunciando a libertação, não se levantaram vozes celestiais para tranquilizar a nação e não se manifestou um milagre espetacular que demonstrasse que Deus estava agindo. No entanto, nesse aparente vazio, Deus estava movendo cada peça. Ester foi estrategicamente colocada como rainha. Mardoqueu foi posicionado em um lugar-chave, e cada acontecimento se alinhou para que, no momento certo, o plano do inimigo fosse frustrado. Em Ester 4, versículo 14, essa verdade é revelada quando Mardoqueu diz: "Quem sabe se para esta hora chegaste ao reino?" Essa pergunta mostra que, embora Deus parecesse estar em silêncio, sua mão esteve guiando cada detalhe para que a libertação chegasse no momento indicado. O silêncio de Deus também testa a fidelidade daqueles que foram chamados. É fácil louvar a Deus quando as portas se abrem, quando as orações são respondidas rapidamente e quando cada passo parece ter uma confirmação visível. Mas a verdadeira fé se revela quando Deus guarda silêncio e, ainda assim, decide-se permanecer firme. Em Abacuque 3, versículo 17, descreve-se essa classe de fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, com tudo isso me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa determinação não nasce em tempos de abundância, mas em meio ao silêncio, quando não há evidência visível de que Deus está agindo, mas escolhe-se confiar que Ele permanece fiel. A aparente ausência de Deus também ensina a depender de sua palavra como a única fonte segura de direção. Quando Samuel foi chamado por Deus, ainda menino, não reconheceu sua voz imediatamente, pensou que era Eli quem o chamava, e foi necessário que o sacerdote o ensinasse a responder. Em 1 Samuel 3, versículo 9, lemos: "Fala, Senhor, que teu servo ouve." Esse relato revela que aprender a ouvir a voz de Deus nem sempre acontece de forma imediata, requer um coração atento e uma disposição de permanecer em espera, mesmo quando não há sinais claros. Esse tempo de silêncio ensina a discernir entre as vozes do mundo e a voz suave, mas firme, do Espírito Santo. O silêncio de Deus, longe de ser um vazio sem sentido, é o espaço onde a fé amadurece, o coração se fortalece e a confiança se torna mais firme. Aqueles que aprenderam a esperar em meio ao silêncio descobrem que, embora Deus pareça calar, seu amor e fidelidade permanecem intactos. Em Isaías 30, versículo 15, encontramos uma declaração poderosa que revela o propósito desses tempos de espera. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Essa quietude não é rendição nem derrota, mas uma segurança interna que cresce quando se compreende que Deus está agindo, mesmo quando não se pode ver nem ouvir. Quando Deus parece guardar silêncio, não é porque deixou de falar, mas porque está ensinando a confiar no que Ele já disse. Cada promessa dada em Sua palavra continua sendo verdadeira. Cada plano traçado permanece de pé, e cada oração apresentada continua sendo ouvida. O que parece ser um silêncio absoluto é, na verdade, um espaço onde Deus está preparando algo muito maior. Nesses momentos, a escolha mais sábia é permanecer firme, acreditando que no tempo designado, sua voz será ouvida e seu propósito se manifestará com clareza. O que hoje parece confuso e desesperador se tornará o testemunho que amanhã revelará que, mesmo no silêncio, Deus nunca deixou de estar presente. Há momentos na vida em que as relações mais próximas começam a se romper sem explicação aparente. Pessoas com quem você compartilhava confiança, amor ou amizade começam a se afastar e vínculos que pareciam inquebrantáveis simplesmente desaparecem. Essa perda pode causar uma dor profunda, uma sensação de traição ou abandono, e a alma fica se perguntando por que Deus permite que conexões tão significativas
se quebrem dessa forma. Mas nas Escrituras encontramos uma verdade poderosa. Quando Deus separa alguém de sua vida, não é para te ferir, mas para te proteger, purificar e posicionar para o propósito maior que Ele tem para você. Para aqueles que foram chamados por Ele, esse tipo de perda relacional faz parte do processo de separação que leva a uma etapa maior de propósito. Na história de José, antes de ocupar seu lugar de influência no Egito, ele foi separado de sua família por meio de uma traição dolorosa. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. O que parecia uma desgraça irreparável foi, na verdade, o início da preparação divina. Aquela separação violenta não foi acidental. Deus permitiu essa ruptura porque o ambiente onde José estava não era o que podia sustentar o chamado que ele tinha sobre sua vida. Em Gênesis 50, versículo 20, José compreendeu isso anos depois. Vós pensastes o mal contra mim, mas Deus o encaminhou para o bem. Essa afirmação demonstra que o que o inimigo quis usar para destruir, Deus utilizou como mecanismo para levá-lo ao lugar onde seu propósito se cumpriria. Às vezes, as conexões mais queridas são justamente as que Deus decide remover, porque, embora pareçam boas, não estão alinhadas com o destino ao qual Ele está te levando. Quando Deus está formando alguém para uma missão específica, Ele não permitirá que influências externas, por mais agradáveis que sejam, contaminem ou desviem o processo. É por isso que, muitas vezes, quando uma pessoa começa a buscar a Deus com mais intensidade, certas relações começam a se deteriorar. Não é que você tenha feito algo errado, mas que está sendo separada para algo diferente. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, as Escrituras afirmam: Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o que é impuro, e eu vos receberei. Esse chamado à separação não é para isolar nem punir, mas para preparar um espaço onde a presença e a direção de Deus possam se manifestar com maior clareza. Também é importante entender que Deus, às vezes, corta relações para proteger de perigos que ainda não são visíveis. O que parece uma perda é, na verdade, uma intervenção divina. Em Provérbios 16, versículo 9, é dito: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso implica que, embora você planeje sua vida com as melhores intenções, será Deus quem determinará quais relações podem seguir com você e quais devem terminar. A sabedoria divina vê além do momento presente. Ele conhece os corações, as intenções ocultas e os caminhos futuros. Por isso, quando Ele permite que certas pessoas saiam de sua vida, você pode estar segura de que não é um acidente, mas uma decisão que faz parte do design celestial para seu avanço. Há relações que Deus permite que se quebrem, porque já cumpriram seu propósito. Assim como as estações do ano mudam e dão lugar a novas etapas, algumas pessoas estão destinadas a estar em sua vida apenas por um tempo determinado. Forçar a permanência de uma conexão que Deus já fechou pode se tornar um obstáculo espiritual. Em Isaías 43, versículo 19, o Senhor diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Não a conhecereis? Às vezes, o novo que Deus quer fazer em sua vida não pode começar até que você esteja disposta a soltar o velho. Esse novo, muitas vezes, exige uma poda, uma limpeza nas relações que te rodeiam, para que o fruto que está por vir cresça em um terreno adequado. Jesus experimentou o afastamento de pessoas próximas em seu momento mais difícil. Quando a cruz se aproximava, aqueles que haviam estado com ele por anos começaram a se distanciar. Pedro o negou, Judas o traiu
e os outros discípulos fugiram. À primeira vista, pareceria um abandono, mas na verdade era o cumprimento de um propósito superior. Essas desconexões não impediram o avanço do plano de Deus, pelo contrário, o tornaram possível. Em João 16, versículo 32, Jesus diz: "Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo." Essas palavras revelam que, mesmo quando todos os outros desaparecem, a presença de Deus permanece intacta, constante e suficiente. Quando Deus decide cortar uma relação, Ele não o faz sem propósito. Pode ser que esteja te protegendo de uma futura queda, libertando-te de uma carga emocional que está drenando sua energia espiritual, ou limpando o terreno para uma nova conexão que será crucial no cumprimento de seu chamado. Embora no momento a separação pareça cruel ou incompreensível, o tempo revela que foi uma expressão de amor divino. Em Salmos 37, versículos 23 e 24, é dito: "Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, e Ele aprova o seu caminho. Quando ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão." Mesmo quando você cai pela tristeza de uma perda, a mão de Deus está lá para te levantar, mostrando que não foi um fim, mas uma transição. Também é verdade que há vínculos que se rompem porque você está sendo conduzida a um nível de maturidade espiritual que já não é compatível com relações que permanecem estagnadas. Você não pode avançar rumo ao propósito eterno se permanecer ancorada a pessoas que se recusam a crescer ou que rejeitam a verdade de Deus. O avanço espiritual nem sempre é coletivo. Às vezes, o caminho se torna tão estreito que você só pode continuar sozinha com Deus. Em Mateus 7, versículo 14, diz: "Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram." Esse caminho estreito exige desapego, requer decisão e muitas vezes implica deixar para trás o que você ama para receber o que Deus preparou. Aceitar a ruptura de uma relação que você ama é um dos atos mais difíceis de obediência, mas também um dos mais frutíferos. Quando você escolhe soltar o que Deus já não está sustentando, está demonstrando que confia mais na vontade dele do que em seus próprios desejos. Está dizendo que prefere o propósito de Deus antes do conforto de uma conexão humana. Está afirmando que sua identidade não depende da aceitação dos outros, mas da escolha divina que te chamou pelo nome. Em Efésios 1, versículo 4, somos lembrados: "Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito de sua vontade." Ser escolhida implica que seu caminho não pode ser igual ao dos outros. Há renúncias que só os escolhidos compreendem, e desconexões que só aqueles com um chamado elevado podem suportar. Em vez de resistir às perdas relacionais que Deus permite, é necessário aprender a vê-las como parte do processo de purificação e reposicionamento. Assim, como o agricultor poda a árvore não para destruí-la, mas para que produza mais fruto, Deus corta certas conexões para permitir que você cresça com mais força. Em João 15, versículo 2, expressa-se isso com clareza: "Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto." Cada separação que doeu, cada pessoa que se afastou sem explicação, cada vínculo que terminou, apesar do esforço, pode estar gritando silenciosamente que Deus está te preparando para um crescimento maior. O lugar para o qual Deus está te levando não suporta certos pesos. O nível de glória, responsabilidade e propósito que Ele preparou para você requer pureza, foco e relações que somem, não que subtraiam. Por isso, cada desconexão deve ser entendida como parte de uma reconfiguração espiritual. O fato de Deus
estar removendo certas pessoas de seu lado não é porque você foi rejeitada, mas porque está sendo posicionada. Ele não deixa vazio o espaço de quem remove. Ele o preenche com sua presença e, no tempo certo, com novas pessoas alinhadas ao seu propósito. Embora agora o silêncio relacional pareça ensurdecedor, muito em breve você verá que esse espaço foi reservado para o que realmente estava destinado a você. A solidão que segue essas rupturas não é permanente. É uma estação necessária para purificar sua visão, fortalecer sua identidade e preparar seu coração. Deus não está interessado em que você continue construindo relações que não têm sua aprovação. Ele está focado em que sua vida reflita sua glória. E para isso, algumas conexões devem desaparecer. Confie que cada relação que termina em obediência é uma porta que se fecha para que outra, mais poderosa, se abra. Seu plano não para pelo que você perdeu, intensifica-se pelo que você está prestes a ganhar. A restauração de quem foi escolhido por Deus não é um ato isolado, nem um alívio momentâneo após a dor. É a culminação de um processo cuidadosamente orquestrado por sua mão. Um processo em que a solidão, o quebrantamento, as provações, o silêncio e as perdas não foram obstáculos, mas ferramentas que prepararam o terreno. Deus não permite que suas filhas atravessem temporadas escuras sem um propósito. Cada lágrima semeada em fé produz fruto no tempo devido. E a restauração que vem de Deus não é uma simples devolução do que foi perdido, mas uma multiplicação, uma renovação que supera as expectativas humanas e reflete a fidelidade do Pai que nunca deixou de agir no oculto. Ruth caminhou por um vale de dor e despojo. Viúva, estrangeira e sem recursos, parecia que tudo havia terminado para ela. No entanto, ao permanecer fiel à direção divina, foi conduzida por Deus a uma nova etapa, onde a restauração não apenas tocou sua vida pessoal, mas a integrou à linhagem messiânica de Jesus. Em Ruth 4, versículo 15, é declarado: Ele será para ti um restaurador de tua alma e sustentador de tua velhice. Essa promessa não foi apenas para Noemi, mas um exemplo do tipo de restauração que Deus prepara para aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o seu entorno parece desmoronar. A restauração divina tem o poder de conectar as cinzas com o propósito, de transformar a desolação em um legado eterno. Quando Deus restaura, Ele não o faz pela metade. Não oferece uma consolação superficial para cobrir as feridas, mas desce ao mais profundo da alma para refazer tudo desde a raiz. Em Joel 2, versículo 25, ele diz: Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo devorador, pelo pulgão e pela locusta, o grande exército que enviei contra vós. Essa restituição vai além do material. É uma recuperação do tempo perdido, das oportunidades que pareciam arruinadas, da dignidade que a dor tentou destruir. As escolhidas de Deus, após passarem por um processo de purificação, são posicionadas em lugares onde seu testemunho não apenas impacta sua vida, mas também a de muitos ao seu redor. A restauração não ocorre à margem do processo, mas como seu resultado natural. Deus não exalta o que não foi moldado, nem edifica sobre fundamentos que não foram testados. Por isso, quando uma mulher escolhida por Deus atravessou a solidão, o quebrantamento e o silêncio, quando resistiu à perda e permaneceu na fé, está em condições de sustentar a plenitude que Ele preparou para ela. Em 1 Pedro, 5º versículo, 10º. Somos agraciados com uma promessa que atua como selo desse processo. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará
e estabelecerá. Essa restauração é integral. Afeta a alma, o corpo, a mente, as relações e a direção espiritual. Não deixa nada incompleto, porque nasce de um Deus que faz tudo perfeito em seu tempo. Quando chega o tempo de restauração, tudo começa a se alinhar com o propósito original. O que antes era confusão se transforma em clareza. O que antes doía, agora se torna ensino. O que parecia uma perda irreparável, agora se converte em um canal de bênção. Não se trata apenas de receber algo novo, mas de recuperar a visão, a identidade e a confiança que foram enfraquecidas durante o processo. Em Isaías 61, versículo 7, declara-se com força: em lugar da vossa dupla confusão e da vossa desonra, exultarão na sua porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Esse é a linguagem do reino. Não é a restauração que o mundo oferece, mas uma restauração impregnada de glória, honra e alegria que permanece. A restauração não nega o passado, ela o redime. Deus não apaga a história de dor para fingir que ela não aconteceu. Ele a transforma em uma plataforma para sua glória. Cada noite de choro, cada oração sem resposta, cada traição sofrida, cada silêncio que parecia eterno, se torna um testemunho vivo do poder que Deus tem para levantar das ruínas quem foi fiel em meio à prova. No Salmo 126, versículos 5 e 6, essa verdade é expressa. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. O mesmo que semeou em lágrimas, voltará com fruto nas mãos. Não há semeadura em dor que não tenha sua colheita em alegria, quando Deus é o lavrador. O inimigo quer te convencer de que sua dor foi inútil, que suas perdas te diminuíram, que sua história te arruinou, mas a restauração que vem de Deus desmente cada uma dessas mentiras. Ele toma o que foi danificado e o converte em força. Toma o que foi desprezado e o coroa de honra. Toma quem foi rejeitada e apresenta como coluna em sua casa. Em Apocalipse 3, versículo 12, expressa-se isso. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali. A vitória não se mede pela ausência de provações, mas pela fidelidade em meio a elas. Essa fidelidade é o que Deus recompensa com um lugar firme, estável e inabalável. A restauração também marca o início de uma nova autoridade espiritual. Quem foi quebrantada e sustentada por Deus não apenas é curada, mas empoderada. Sua voz ganha peso. Sua oração adquire profundidade. Sua presença se torna portadora de paz. Porque esteve no profundo, agora pode falar desde a experiência. Porque viu a mão de Deus a levantando do pó, agora pode estender a sua para levantar outros. Em Isaías 58, versículo 12, diz: os teus edificarão as ruínas antigas, os alicerces de geração em geração levantarás, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de caminhos para morar. Essa identidade de quem foi restaurada não apenas volta a caminhar, mas guia outros por caminhos de restauração. A restauração não é um luxo, nem uma promessa distante, é parte do pacto de Deus com aqueles que foram chamados. Ele não permite que suas filhas caminhem pelo fogo sem a intenção de coroá-las. Ele não observa em silêncio o seu sofrimento para deixá-las nesse estado. Cada processo tem um encerramento, e esse encerramento leva seu selo. Em Lamentações, 3 versículos 31 a 33, confirma-se: porque o Senhor não rejeita para sempre. Antes, se aflige, também se compadece, segundo a multidão das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de propósito os filhos dos homens. A restauração não é um favor que Deus concede por compaixão ocasional.
É a manifestação de sua justiça, a consequência inevitável de sua fidelidade às promessas que fez. Quando esse momento chegar, você o reconhecerá, não porque todos os problemas desaparecerão, mas porque algo dentro de você terá mudado. Sua alma já não será governada pelo medo, mas pela paz. Sua visão já não estará focada no que perdeu, mas no que está sendo construído. E seu coração já não temerá o futuro, porque saberá que está sendo sustentado por uma mão que nunca falha. A restauração trará novos começos, não porque você volte ao ponto de partida, mas porque estará mais preparada, mais forte, mais alinhada com o propósito divino. Deus não devolve para que você repita, mas para que avance com uma visão renovada, com uma fé refinada pelo fogo. A restauração não é o fim da história, é o novo começo de alguém que foi separado, moldado e transformado para manifestar a glória de Deus nesta geração. Embora as escolhidas passem pela solidão, pelo quebrantamento, pelas provações, pelo silêncio, pelas perdas, a última palavra sempre será restauração. Porque quando Deus chama, também capacita. Quando Deus permite, também sustenta. E quando Deus restaura, Ele o faz com poder, com honra e com propósito eterno. A solidão e o quebrantamento não apenas transformam, também revelam. Não revelam fraqueza, nem fracasso, nem abandono divino. Revelam identidade, porque se você passou pelo fogo da perda, se chorou orações sem resposta, se sentiu vazia em meio à sua fidelidade, é porque você não é qualquer pessoa. Você foi separada, você foi marcada, você foi escolhida, e as escolhidas, Deus não forma com palavras suaves, nem caminhos amplos. Ele as esculpe no oculto, no silêncio, nas fendas invisíveis que só Ele vê, não porque queira ferir, mas porque somente nesses lugares profundos Ele pode depositar o que é eterno. A Bíblia não esconde esse design, não adoça o processo. O caminho dos escolhidos sempre foi marcado por estações incompreensíveis, mas todas apontam para um mesmo destino: ser portadoras de uma glória que não se pode fingir, de uma fé que não se constrói com conforto, de uma autoridade que só nasce depois de ter resistido quando tudo ao redor parecia desmoronar. Se você se sentiu sozinha, quebrada ou ignorada, é porque está sendo treinada para caminhar em um nível onde poucos podem se sustentar. E isso não é uma carga, é uma honra, um chamado que nem todos estão dispostos a aceitar, mas que Deus confiou a você. Não é que Deus não escute, é que Ele está afinando o seu ouvido para que você ouça diferente. Não é que Ele não te veja, é que está te ensinando a olhar como Ele olha. Não é que Ele te tirou algo, é que está limpando o terreno para que o novo tenha espaço. Cada vazio não é ausência, é preparação. Cada noite escura não é esquecimento. É o pano de fundo antes do amanhecer. A dor que você carrega não é sinal de fraqueza. É evidência de um peso de glória que está prestes a se manifestar em você. O que Deus está fazendo com você não é temporário. Ele está escrevendo uma história que durará mais que suas lágrimas, mais que suas perguntas, mais que seus silêncios. Está construindo em você um testemunho que quebrará cadeias, que levantará outros, que glorificará seu nome. Ele não está te usando como exemplo de derrota, está te posicionando como evidência viva de sua fidelidade. Você é escolhida, não porque seja perfeita, não porque nunca tenha duvidado, mas porque mesmo em meio a tudo, você continua aqui. Talvez com os joelhos trêmulos, mas de pé. Talvez com o coração ferido, mas disposto. E isso, aos olhos de Deus, tem um valor incalculável, porque os escolhidos não são os que nunca caem. São os que, mesmo caindo, continuam acreditando. E nesse acreditar silencioso, nesse amar sem compreender, nesse resistir sem ver,
É onde Deus encontra o lugar perfeito para a sua glória. E esse lugar é você. A mensagem sobre o sofrimento das mulheres escolhidas por Deus tocou profundamente meu coração, revelando que a dor, a solidão e as provações não são sinais de abandono, mas ferramentas divinas para moldar nosso caráter e propósito. A Bíblia nos ensina, por meio de histórias como as de José, Davi e Ruth, que Deus permite temporadas difíceis para nos preparar para algo maior. Cada lágrima, cada momento de silêncio é um convite para confiar mais na fidelidade de Deus, mesmo quando não entendemos o plano. No Brasil, onde a fé é um pilar central em nossas vidas, essa verdade ressoa profundamente. Vivemos em uma cultura que valoriza a resiliência e a esperança, muitas vezes expressas em nossas músicas, orações e reuniões familiares. Aprendi que o sofrimento não é o fim, mas um processo de purificação que nos aproxima de Deus e nos capacita a cumprir nossa missão. Aplicando isso à vida, percebo que devo abraçar as dificuldades com fé, sabendo que Deus está trabalhando em mim. Quando me sinto sozinha, posso buscar força na oração e na comunhão com Ele, confiando que cada prova está forjando em mim uma mulher mais forte e alinhada com seu propósito. Em vez de resistir à dor, escolho entregá-la a Deus, permitindo que Ele transforme minhas feridas em testemunhos de vitória. Essa mensagem me inspira a olhar além das circunstâncias, a perdoar quem se afastou e a acreditar que Deus está escrevendo uma história gloriosa em minha vida. Para as mulheres brasileiras que enfrentam desafios diários com coragem e fé, essa verdade é um lembrete. Você não está sozinha. Deus te escolheu. E cada batalha é um degrau para a sua restauração. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está presente na dor. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam sua fé e comente abaixo "Deus me escolheu" ou compartilhe sua história. Sua interação nos ajuda a alcançar mais vidas com essa mensagem de esperança. Fique até o fim, porque há uma surpresa especial esperando por você.